Estamos de volta com o Linha de Frente, agora um tema extremamente perigoso para toda a humanidade. Nós estamos numa escalada de imprudência, numa corrida armamentista, num processo de expansão nacionalista que só vimos na história recente da humanidade no início do século passado, que foi o precursor das duas grandes guerras. O mero assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando por um fanático sérvio em Sarajevo detonou a Primeira Guerra Mundial, da qual, em razão das humilhações impostas no Tratado de Versalhes à Alemanha, causou a ascensão do Estado Nacional Socialista, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Guerra dos 7 anos, Guerra Franco-Prussiana, Guerra Rússia contra Japão em 1905, União Soviética contra Japão, Rússia e Japão em 1905. Quantas guerras nós tivemos, mas nenhuma delas com o potencial destrutivo da guerra que se avizinha. Grandes especialistas internacionais dizem, Scott Ritter, Jeffrey Sachs, Larry Johnson, Douglas MacGregor, Joe Mearsheimer, nós não acreditamos que haja uma terceira guerra mundial. Nós não acreditamos, mas não podemos descartar o fato de que nunca estivemos tão próximos a ela. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu mais uma declaração preocupante nesta quarta-feira. Segundo o líder russo, seu país está preparado para uma eventual guerra nuclear com o Ocidente. Isto não é blefe. Atentem para isso, não é blefe. Vamos acionar agora o nosso correspondente Luca Bassani, direto da Europa, na sua casa em Munique, com a sua biblioteca atrás. Ele acompanhou a fala do Putin e traz todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Luca. Primeiro, o Emmanuel Macron está apagando incêndio com gasolina, dizendo que pode colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, lutando diretamente contra a Rússia. Aí o Biden disse, se ele quiser colocar tropas francesas, ele põe. Nós não vamos nesse momento. A Victoria Nuland provavelmente estava defendendo já o engajamento direto da OTAN, ela que é uma grande belicista e foi demitida, não pediu demissão. Como é que você vê, passa para nós o que está vendo na evolução dessa retórica agressiva e preocupante, porque estamos falando de bombas nucleares, bombas termostáticas, bombas de hidrogênio, muito mais poderosas que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Quero te ouvir, Luca. É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia estaria preparada para uma guerra nuclear, mas disse que não vê um risco iminente neste momento, exatamente porque não vê motivos necessários para a utilização das mesmas. Vale a gente ressaltar que ele fez um adendo dizendo que caso os americanos enviassem soldados, efetivamente capital humano para a Ucrânia, para guerrear diretamente com os soldados russos, aí sim seria considerada a utilização desses armamentos de destruição em massa, como nós sabemos que são os armamentos nucleares. Vale a gente ressaltar que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos detêm cerca de 90% de todas as ogivas nucleares no mundo, cada um deles aproximadamente 6 mil ogivas, das quais 1.600 são ativas, tanto do lado russo quanto do lado americano. E nesse sentido, o mundo todo fica exatamente em estado de alerta, lembrando que muitos analistas levantaram a possibilidade do presidente Putin utilizar armas nucleares táticas com menor impacto, né? Na Ucrânia, até agora, graças a Deus, isso não aconteceu, mas nós continuamos observando com bastante cautela toda essa movimentação dos russos, que têm, de certa forma, tido um melhor momento na guerra da Ucrânia, desde a sua conquista em Avdiivka. Zelensky diz que conseguiu bloquear o avanço das forças russas, mas o fato é que continua com parte do seu país, entre 18% e 21%, sob o controle da ocupação russa, ao mesmo tempo em que as falas da OTAN apenas jogaram gasolina nesta já muito tumultuada questão, como você bem colocou. A frase de Macron acabou sendo desautorizada por tantos outros membros da OTAN, principalmente os países mais próximos geograficamente da Rússia e da Ucrânia, como os países bálticos, a Eslováquia, a Romênia, a Hungria,
mas nós sabemos que o potencial dessas armas ele é extremamente grande e por isso todo mundo sempre fica muito preocupado quando nas manchetes temos a palavra armas nucleares, assim como foi hoje pela manhã o presidente Putin dando entrevistas às redes estatais da Rússia. Ô Luca, eu fiz aqui um levantamento. Claro que os dados são muito imprecisos. Uma hora a Federação de Cientistas Americanos atribui uma determinada quantidade de armas nucleares para a Rússia, outra para os Estados Unidos. São muito variadas. Mas na pesquisa que eu fiz, eu cheguei às seguintes informações. É importante quem está nos assistindo tenha acesso a elas, porque eu queria uma análise sua sobre um prognóstico aqui. Pelo menos ninguém está querendo que haja uma guerra, mas eu estou vendo muita imaturidade nos líderes mundiais. Ninguém está querendo acomodar a situação, dialogar. É todo mundo querendo avançar. Pelo que eu levantei, a Rússia teria 5.977 armas nucleares, como 6.000 praticamente. A OTAN reunida, 5.943. Então, 6.000 a 6.000 armas nucleares. O que me impressionou é o seguinte: a Rússia tem prontos 1.185 mísseis balísticos intercontinentais. Eles podem ser disparados de silos ali subterrâneos, são silos, inclusive existem plataformas móveis andando no subterrâneo com esses silos. Tem um míssil que chama míssil SS-18 Satan, é Satã. Olha o nome do míssil. E também tem plataformas móveis que lançam o SS-27 Topo-M. O míssil Satan 2, ele pode atingir até 18.000 quilômetros de distância, qualquer ponto do país. E os mísseis balísticos intercontinentais e hipersônicos podem carregar até 10 ogivas nucleares cada um. 10 ogivas nucleares cada um. Ele tem 800 mísseis balísticos de alcance médio e longo, 12 submarinos com 609 ogivas nucleares. Tem ali as ogivas do míssil Bulava, que alcança até 8.000 quilômetros. 79 bombardeios para jogar quase 900 mísseis cruzeiro, com autonomia de 1.600 a 3.000 quilômetros. E o que me assustou, armas táticas em maletas de 30 quilos cada uma, que podem estar circulando por qualquer local do mundo e podem ser usadas em qualquer local, inclusive facílimas de serem contrabandeadas para os Estados Unidos. Agora, o que eu quero colocar com você é o seguinte: qual é a minha preocupação? Porque a gente não pode ser alarmista e também não pode negligenciar. Por isso que a Jovem Pan é a mais respeitada em cobertura de guerra. Nós não temos ideologia, não temos torcida e não criamos falsas expectativas, mas é nosso dever alertar. Você colocou bem, hoje a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano. Então tem lá Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk. Muito bem. E essa parte do território, pelo menos grande parte desse território anexado, se não na íntegra, grande parte, sofreu um referendo. E agora o Putin considera essa parte anexada de 20% parte integrante do território russo. Então, qual é o meu receio? E para ser bem prático e pé no chão, se a OTAN resolver engajar diretamente uma luta dentro da Ucrânia, a retomada por tropas da OTAN de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson pode ser interpretada pela Rússia como um ataque direto ao seu país. E de acordo com a doutrina russa, há duas possibilidades de uso de armas nucleares: se um outro país usar armas nucleares ou se houver um ataque à integridade territorial da Rússia. Faça uma análise se eu estou exagerando ou se nós estamos fazendo uma análise passo a passo do que pode acontecer. Olha, a sua análise ela é bastante lógica e segue todo um processo de construção histórica também muito importante quando você fala sobre as duas possibilidades dos russos utilizarem armas nucleares, mas vale a gente ressaltar que tudo isso é condicionado à OTAN enviar soldados, enviar de fato homens uniformizados com as bandeiras dos países membros da OTAN para guerrear ao lado da Ucrânia contra os russos. Algo que todos dizem aqui na Europa e também nos Estados Unidos que é muito improvável de acontecer, porque nós sabemos que isso seria o prelúdio de um conflito generalizado em toda a Europa e provavelmente um conflito mundial. Isso não é de interesse de ninguém, de nenhuma parte do mundo, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja também a própria China, que tem crescido a sua economia, principalmente vendendo produtos industrializados às nações mais ricas do mundo. Então, eu acredito que isso seja
pouco provável no fato da OTAN enviar homens e armamentos mais pesados para ajudarem o exército de Volodymyr Zelensky. O mais provável é que essa guerra, caso Biden seja reeleito, continue da mesma maneira como está, com perdas progressivas do território ucraniano, podendo até chegar a 40% do território até o final do segundo governo Biden, ou um acordo selado entre Donald Trump e Putin em nome da Ucrânia, o que muitos dos ucranianos não achariam que seria legítimo, porque um outro país decidir o seu futuro acaba sendo realmente uma questão muito complexa, mas acabaria com as atuais linhas, pelo menos até Putin se dar por satisfeito, e muitos acreditam que não se daria por satisfeito apenas com essa parte, gostaria de mais, ou até mesmo outros países. Mas essa é uma análise um pouco mais profunda que fazem do aspecto da geopolítica externa da Rússia, da política externa que Putin vislumbra para os russos. Aquilo que a gente sabe é que sim, um momento muito difícil, como você bem colocou, o investimento no setor bélico tem sido dos mais altos dos últimos anos, desde a crise dos mísseis cubanos em 1962, nunca se investia tanto, nunca se tinha um momento de tanta tensão entre o Ocidente e a Rússia, e obviamente estamos falando de dois lados muito poderosos que têm um potencial destrutivo para acabar com toda a humanidade, e nós não queremos de maneira alguma que isso aconteça, por isso é necessário pensar em alternativas diplomáticas, negociações, por mais que se perca um pouco aqui, ganharíamos no futuro com a preservação da humanidade, preservação das culturas e também dos países como os conhecemos. Agora, Luca Bassani, você concorda comigo que as maiores guerras, as maiores e mais terríveis guerras da história da humanidade começaram na Europa? E você vê o presidente da França, o Emmanuel Macron, dizendo que ele não é covarde, que não pode virar as costas e que tem que entrar tropas da OTAN na Ucrânia. Ele disse isso e não se retratou, mesmo havendo protestos internos. Você tem o Rishi Sunak também, que me parece alguém que não tem essa maturidade. Olaf Scholz, que pensa mais também em política internacional do que nos interesses da própria Alemanha. E aí teve um vazamento de uma conversa no Estado-Maior das Forças Armadas da Alemanha, discutindo possíveis ataques aéreos à região dominada pela Rússia, dentro da Ucrânia. Como é que você vê isso? São discursos para o público interno? Será que estão falando sério mesmo? Há possibilidade do Joe Biden, ele já não está, tem pesquisa mostrando que ele não está no total domínio da sua capacidade cognitiva, isso é fato notório. Você não vê um risco nesses atuais líderes que comandam as peças e vidas de bilhões de pessoas levarem a uma guerra? Olha, Capês, apesar do momento ser um dos mais tensos durante as últimas 5 décadas, eu acredito que esse risco seja pequeno pelo seguinte motivo. Por mais que nós tenhamos as alianças entre os países como algo duradouro e uma relação entre os estados, então a aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia é uma relação de Estado, a política externa de cada um dos países é condicionada ao governo atual. É uma questão relacionada a uma política de governo, de um presidente específico, de um primeiro-ministro específico. E nós teremos até o começo de 2025 as eleições no Reino Unido, e tudo indica que os conservadores e Rishi Sunak não permanecerão no poder. Na Alemanha teremos também o ano que vem novas eleições, e as atuais pesquisas mostram que Olaf Scholz jamais seria reeleito. Nos anos seguintes também na Itália e na França. E aí estamos falando dos 4 maiores exércitos e 4 maiores economias do continente europeu. Da mesma maneira dos Estados Unidos, que são as próximas eleições. A política externa de Donald Trump e de Joe Biden em relação à Europa, em relação à Rússia, ela é muito diferente. Eu acredito que isso que determinará os próximos passos, por conta dessa possibilidade de mudança, algo que não existe do lado da Rússia, não existe do lado da China, porque são de fato autocracias, ditaduras, onde não há essa mudança de poder, e a conduta relacionada à política externa, seja o pragmatismo chinês, seja a questão expansionista da Rússia em tentar acabar com qualquer movimento separatista dentro do seu território, é algo que permanece bastante claro, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, e eu acredito que seja um pouco mais previsível, entre aspas, para que os países ocidentais possam lidar com possíveis respostas, mas nós sabemos que basta uma pessoa maluca, fora de suas faculdades mentais, apertar um botão vermelho que tudo poderia ir por água abaixo, e esperamos que esse dia nunca aconteça. Luca, última pergunta, porque nós temos aqui a Caroline Detoni, está assumindo a CCJ, já está estreando lá com confusão. Vamos voltar aqui para a nossa política doméstica. Mas eu queria te perguntar, como é que está o pacote
de envio de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia e 14 bilhões para Israel. O Biden disse para o Netanyahu, você está errado, não é assim que se faz, tem que ter o cessar-fogo, e o Netanyahu diz, errado está você e não se mete. Mesmo assim, você acha que vai chegar ajuda a Israel e à Ucrânia? Olha, Capês, ontem foi aprovado um pacote emergencial de ajuda à Ucrânia no valor de 300 milhões de dólares, 1,5 bilhão de reais, algo que é muito abaixo daquilo que é necessário para a Ucrânia fazer a manutenção dos seus esforços de guerra durante o ano de 2024. Mas eles acreditam que esses blindados, esses mísseis antiaéreos que estão sendo enviados pelos Estados Unidos poderão dar um certo fôlego pelo menos até o final do mês de abril. Quanto aos 61 bilhões de ajuda que foram prometidos pelo Joe Biden à Ucrânia e que já foi aprovado no Congresso, que é majoritariamente democrata, no Senado, que é majoritariamente democrata, no Congresso isso ainda não foi decidido, já que a maioria é republicana e os líderes republicanos têm postergado a votação dessa questão. Muitos acreditam que, caso seja votada, ela pode ser aprovada, porque há tantos republicanos que concordam com o governo Biden na sua política externa em relação ao leste europeu, mas enquanto o presidente do Congresso, do Capitólio, não colocar isso a ser votado, realmente será uma questão não resolvida e o presidente Zelensky ficará à espera desses bilhões de dólares. Luca Bassani, muito obrigado, um abraço a você. Sei que você está em Munique, eu conheço a sua biblioteca, cheia de obras da área de medicina. Até a próxima, amanhã nos falamos que eu vou te fazer muito mais perguntas, hein? Um abraço. Abraço.